Eu sei que é meu natural falar rápido demais, então, se eu tiver muito rápido, vocês me falem, vocês me dão um toque e eu vou falando mais devagar. Um termo ou outro que vocês não estejam entendendo também pode perguntar. E no final, a gente vai ter as perguntas, vocês fiquem à vontade para estar falando, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre as doenças infecciosas em felinos selvagens. Eu separei a nossa programação, a gente vai falar, assim, então, um pouquinho sobre os felinos, né? Quem são os felinos selvagens, onde eles vivem, quais são as principais ameaças dessas espécies. Daí a gente entra falando um pouquinho sobre a importância das doenças infecciosas na conservação dos felinos selvagens, quais são os principais patógenos que ocorrem nessas espécies. Então, começando, né, com as nossas espécies alvos aí, os felinos selvagens, na classe dos mamíferos, ordem dos carnívoros, a família Felidae, né, ela é composta por 37, 40, 41 espécies de animais selvagens, mais o gato doméstico, né. Esse número, ele sofre essa variação de 37 até 41, devido às análises genéticas, aos sequenciamentos genéticos, né, os genomas dessas espécies que vão sendo realizados e estão sempre sendo atualizados. Né? Então, espécies, subespécies, que eram consideradas subespécies, através de estudos genéticos, eles veem a similaridade, a distância, né, e acabam separando em espécies diferentes. Então, vocês vão encontrar essa diversidade, né, das espécies de felinos, e os felinos são isso, né, esses animais de focinho curto, a cauda longa, unhas retráteis, são predadores, topo de cadeia, a maioria das vezes, né, corpo ágil, flexível, né, hábitos noturnos, a maioria delas com solitários, né, com exceções aí do leão, da chita, né, mas a maioria delas com hábitos noturnos, e acho que a característica principal de um felino é ter 20 horas de descansos, né, isso caracteriza bem um felino. Então, a gente tem aqui, eles vieram de um ancestral comum, né, o Pseudosaurus, isso há mais de 11 milhões de anos atrás, né, na Ásia, e foram, então, a gente conhece hoje 8 linhagens diferentes dos felinos, né, talvez a mais conhecida de todas elas seja do reino do gênero Panthera, né, onde a gente tem os grandes felinos, o leão, o leopardo, a onça pintada, o tigre, né, os grandes felinos que rugem, aquelas espécies carismáticas, né? Então, animais da mesma linhagem, eles possuem características semelhantes, né? Tem o gato de baia na Ásia, caracal, aqui a jaguatirica, onde a gente encontra grande parte dos felinos neotropicais, né? Como o gato maracajá, o gato palheiro, o gato chileno, o gato andino, o lince, né? A onça parda, aqui também, da linhagem da chita, do gato morisco, o leopardo, o gato leopardo, e o gato doméstico também. Então, existem espécies silvestres que também são semelhantes da mesma linhagem do gato doméstico. E sendo que eles estão distribuídos em todos os continentes, né, ou praticamente todos os continentes, não sendo encontrado na Austrália e nem na Antártida. Então, animais nativos nesses lugares nós temos animais ferais na Austrália, mas não gatos nativos de lá. Então, eles são encontrados na África, eles são encontrados na América, na Europa e na Ásia. E qual é o estado de conservação desses felinos selvagens? A maioria deles é classificado como ameaçado de extinção ou quase ameaçado de extinção. Então, a gente aqui tem a lista, né, dessas espécies, das 37 espécies, e a gente vê que a maioria deles está em algum grau categorizado como ameaçado de extinção ou quase ameaçado, sendo que a gente vê que os grandes felinos, como o tigre, o leão, a onça pintada, eles são classificados como ameaçados. São grandes felinos, eles dependem de grandes áreas intactas ou preservadas para sobreviverem, e a gente chama eles de espécie guarda-chuva, né, porque se a gente conservar essas espécies, automaticamente a gente também está conservando as espécies que precisam de um ambiente menor para sobreviver. Então, eles precisam de um ambiente maior, mais intacto e com grande número de presas.
Então, conservando um tigre, um leão, uma onça pintada, automaticamente nós estaremos conservando também os outros felinos, né, os pequenos felinos, que no momento são classificados como pouco preocupantes, por exemplo. Mas eles requerem uma atenção especial, os estados de conservação. A gente tem aqui, eu deixei marcado, os animais que ocorrem, né, na América do Sul, aqui na região onde nós estamos, né, por exemplo, a onça pintada, o gato maracajá, a jaguatirica, e o gato andino, que encontra-se, né, em perigo de extinção, animais em estado vulnerável, como o gato chileno e o gato do mato pequeno. Aqui a área de ocorrência desses animais, então, eles pegam aqui essa região, né, a onça parda, ali no norte, na América do Norte, pegando toda a América Central e praticamente eles estão, então, distribuídos em toda a nossa região da América do Sul. E o que vem causando, né, essas ameaças? Quais são as principais ameaças dos felinos selvagens? Então, a gente tem o desmatamento das áreas naturais, a gente tem a conversão dessas áreas em áreas de agricultura, áreas de pastagem, mudanças climáticas cada vez mais frequentes, e esse aumento da ocupação humana no entorno de áreas protegidas. E com isso, o que a gente tem também? Um aumento da interação entre animais silvestres e animais domésticos. Sendo que a gente pode ter aí também o quê? Uma interação de patógenos entre esses animais domésticos e silvestres. Sendo que uma atenção especial tem que ser dada quando a gente falar em patógenos que são generalistas, ou seja, que vão atingir espécies diferentes, e que essa disseminação, ela está ocorrendo em novos ambientes e novas espécies, ou seja, aquela relação que a gente conhecia de hospedeiro-parasita, ela está sendo alterada por toda essa alteração do ambiente onde esses animais vivem. Então, muitas vezes, o que a gente conhecia, agora ele já vai ser diferente, né? Tá aí essa pandemia, né, pandemia do coronavírus, que mostra tudo isso, como essa alteração vai alterando tudo que se conhece, vai tendo os spillover, que seriam a troca, né, de patógenos normais em uma espécie atingindo outras espécies, e todo esse distúrbio que está tendo, então, aí com as doenças. Sendo que as doenças, elas vão ser um problema, né, a gente precisa dar uma atenção especial a elas, principalmente se elas atingirem o quê? Populações ameaçadas, populações pequenas, populações que já estão em declínio, né? Ou então animais que estão em estresse, malnutridos, com baixa variabilidade genética. Essas populações, elas se encontram também com uma imunidade enfraquecida, né? Elas são mais vulneráveis, elas estão mais suscetíveis a doenças. Então, uma doença, quando ocorre nessas populações, ela, então, causa todo um desequilíbrio populacional, podendo, sim, levar as espécies a extinção. Elas podem causar a extinção de determinadas espécies. Então, aqui, eu acho sempre legal, quando eu dou essa palestra, quando eu falo um pouquinho sobre doenças, a gente balizar, né, a gente passar os conceitos veterinários que a gente vai usar bastante, quando a gente for falar das doenças. Então, o que são os patógenos, né? Então, qualquer organismo capaz de causar uma infecção ou uma doença, é determinado um patógeno, seja uma bactéria, um vírus, protozoário. Uma infecção, ela vai ser quando um patógeno, né, a replicação de um patógeno em hospedeiro, podendo ou não ter uma doença, ou seja, o animal pode estar infectado, mas não apresentar sintoma. Ele pode estar infectado por um patógeno, mas sem estar doente. Ele pode ser portador, né, ou ele assintomático daquele patógeno. Aí, quando tem a doença, não. A doença é quando tem o patógeno atinge o hospedeiro, mas o animal, ele fica debilitado por aquela infecção, né? Então, aí você tem um efeito debilitante da infecção. E zoonose, né, que seria, então, aquelas doenças ou infecções que vão ser transmissíveis entre o animal e o ser humano, seja ele silvestre ou doméstico, e você tem essa interação do homem para o animal para o homem. Sendo, né, que as zoonoses, elas chamam mais atenção, por quê? Porque ela entra em problema de saúde pública, né, ela está atingindo o homem, né, quando uma doença passa ou atravessa a barreira, né, e passa a atingir o humano,
aí é um problema realmente de saúde pública, como a gente está vendo o que está acontecendo aí com a pandemia do coronavírus, né? Mais alguns termos, né? Eu acho que até com a pandemia a gente tem muito desses termos não saem mais da nossa boca, né? Acho que muita gente que nunca soube todos esses termos aprendeu a lidar com eles. Então, um animal suscetível. O que é um animal suscetível? É um indivíduo que não possui uma resistência contra determinado patógeno. Ele pode ser infectado. O hospedeiro é todo indivíduo que é capaz de abrigar um hospedeiro, ele não precisa nem transmitir, ele tem que abrigar, né, o patógeno. Reservatório. Reservatório já é aquele hospedeiro que, além de alojar o patógeno, né, e o patógeno precisa dele para sobreviver, ele também elimina, né, o patógeno para o meio ambiente, sem manifestar a doença. Ou seja, ele é o reservatório, ele está ali, ele está propagando, né, aquele agente, o patógeno precisa dele para se proliferar, né, e ele acaba disseminando doença. Portador seria aquele hospedeiro que aloja, né, e elimina o patógeno também sem nenhuma manifestação de doença. Mas o patógeno não precisa do portador, né, obrigatoriamente como reservatório, para completar o seu ciclo de vida. Então, esses são termos que eu acho que acabou virando até habitual para a gente agora no último ano, né? Mas vamos voltar ao nosso foco. Isso aí foi apenas para a gente balizar algumas informações que a gente vai estar muito falando sobre infecção, doença. Será que o felino é portador, reservatório, né, patógeno? Então, para a gente clarear essas ideias do que são cada um desses termos, né? Então, o que a gente sabe sobre as doenças em felinos selvagens? A gente já sabe, né, que ele é da mesma família dos gatos domésticos. E sim, né, eles são suscetíveis à maioria dos mesmos patógenos que ocorrem nos gatos domésticos, né? O que a gente tem que levar em consideração é que eles são animais de hábitos solitários, né, na maioria das vezes, certo? Então, muitas vezes, esse hábito solitário, ele dificulta, né, ele não facilita a transmissão do agente, e isso a gente tem que levar em consideração. E tirando a diferença, né, de tamanho, por exemplo, de um gato com uma pantera, com uma onça pintada, a gente tem que esses animais são muito similares, anatomicamente falando, biologicamente falando e fisiologicamente falando, né? A fisiologia desses animais são muito semelhantes. Então, isso tudo vai fazer com que as doenças ocorram, as mesmas doenças de felinos, como vocês vão ver, vão ser encontradas nos gatos selvagens. E dentro dos gatos selvagens, o que a gente tem? A gente tem uma variação imensa também, não só de tamanho, como de coloração, algumas variedades anatômicas, por exemplo, uma chita que possui um coração mais aumentado para o seu tamanho, ou um leopardo nebuloso que possui presas maiores, né? E a gente tem essas variações. Então, o que nós vamos ver é que nem sempre as doenças, elas ocorrem semelhante em todas as classes, né? Existem espécies que vão ser mais suscetíveis. Então, nós vamos começar, então, agora a falar realmente das doenças em si. Talvez, eu vou começar com a mais clássica, acho que não teria como ser diferente, né, que seriam a sinomose. A sinomose que, normalmente, né, a gente está acostumada a ouvir para canídeo, né, a sinomose, ela já foi responsável por uma grande epidemia, né, em leões africanos, no Serengeti, na África, em 1994, que foi onde se acendeu o alerta, né, eu acho que da problemática das doenças em populações pequenas, em populações ameaçadas, e deu-se todo esse início de estudo. Hoje a gente tem um vasto conhecimento, não ainda o ideal, mas a gente já tem muito conhecimento sobre doenças nas espécies e estudos que vêm sendo realizados. Já se conhece a importância de doenças, né? Chegou um tempo, lá no passado, que as doenças eram vistas como seleção natural, né? Ou seja, a doença ocorreu, mas é para seleção natural. E a gente sabe hoje em dia que não, né? Toda essa alteração que a gente falou do homem no ambiente, essas alterações que vão ocorrendo, essa aproximação do animal doméstico, elas sim, elas interferem, né? Então, voltando à sinomose, ela foi responsável, então, por uma epidemia nos leões do Serengeti, causando, assim, dizimando populações, causando 3 mil mortes em um curto período de tempo, né, dizimando 30% das populações de vida livre. Foi o primeiro grande surto detectado
em felinos selvagens de vida livre, tá? Então, num curto período de tempo, uma alta taxa de mortalidade, né? E a fonte? Qual foi essa fonte de infecções? Os estudos mostraram os sequenciamentos genéticos do vírus, né, isolado, eram oriundos de cachorros domésticos, né? Ou diretamente de cachorros domésticos, ou indiretamente, né, o vírus tendo passado do cachorro doméstico para os canídeos selvagens, para os leões. Porque a transmissão da sinomose é por contato direto, através de salivas, né, de secreções da urina infectado. É um vírus que não fica muito tempo no ambiente, então você precisa desse contato direto. Que talvez nem sempre o cachorro, mas os canídeos, passando e utilizando as mesmas áreas, né? Só que o que se soube depois, através dos estudos, né, é que esse vírus, na verdade, da sinomose, é um vírus endêmico da população dos leões africanos, né? Ele sempre esteve presente, ele continua presente nas populações, só que em 94 ele teve essa epidemia, ele causou esse grande número de óbitos. E por quê? Né, os estudos mostraram, o Munson mostrou para a gente que provavelmente uma co-infecção com a babésia, né, tendo uma queda de imunidade desses animais, fez com que a sinomose levasse esses animais a óbito. Então, a gente tem aqui no gráfico, né, o surto, né, então, aqui, em 94, né, a epidemia, e em anos anteriores, desculpa, anos anteriores aqui, a presença, né, da sinomose já nessa população, só que sem causar óbito. E esse óbito veio, então, em 94, provavelmente devido a essa co-infecção da sinomose com a babésia. Então, como a gente falou, né, a sinomose é um vírus que é transmitido por secreções nasais e orais, urina, né, de animais infectados. Os principais reservatórios são os cães domésticos, sendo que outros carnívoros, eles também podem agir como reservatórios da infecção, né. Normalmente, gatos domésticos, eles se infectam, mas eles são assintomáticos, e eles também não eliminam o vírus. E os sinais clínicos são os mesmos, né, do que os cães domésticos, o sistema respiratório e o sistema gastrointestinal, com também aquela parte da encefalite, né, atingir, então, o sistema nervoso central. O que a gente tem, 2 anos antes desse grande epidemia, na África, também ocorreu um surto de sinomose em um zoológico dos Estados Unidos, em 92. O que houve foi que apenas os grandes felinos vieram a óbito. Onça-pintada, leopardo, o tigre, né? Outros felinos infectados não vieram a óbito, mostrando aí uma suscetibilidade maior, né, dos grandes felinos para a sinomose do que os demais felinos. Onça-parda, jaguatirica, que foram infectados, eles não vieram a óbito. Chita também, né, o caracal. Outro vírus que quando a gente também fala em felinos, né, vem logo à nossa cabeça é a imunodeficiência felina. A imunodeficiência felina é a AIDS felina, né, do mesmo gênero que a AIDS humana, que é o HIV, do gênero lentivírus. Em felinos, eles já foram descritos, né, em 31 espécies de felinos, das 37 que a gente descreveu lá no início. E o que a gente sabe é que provavelmente existe uma coadaptação das espécies felinas, espécies selvagens, com o vírus da imunodeficiência felina, ou seja, é um vírus espécie específico, né? Existiu toda uma evolução, os vírus eles foram se evoluindo, né, juntamente com o hospedeiro, e eles, assim, são assintomáticos, né, o animal, ele é portador do vírus, do HIV, né, da FIV, na verdade, da FIV, e ele não tem sintomas, né, são vírus espécie específica, ou seja, existe o FIV de leão, o FIV de onça parda, do leopardo, do guepardo, do gato de palas, esses foram os que já foram descritos, sendo que a FIV, ela é endêmica na região da África, ou seja, os felinos africanos são altamente positivos para a imunodeficiência felina. Na América do Sul,
Na maioria das populações também se encontram, né? Só que ele é raro na Europa ou na Ásia, tá? Então, a gente tem aqui, né, a árvore filogenética, sendo, então, caracterizado esses... Deixa eu voltar aqui, desculpa. Então, aqui, né, o espécie específico. Então, essa coevolução juntamente, né? Então, o FIV de puma, diferente do FIV, né, do vírus que ocorre em leão, que ocorre em chita, que ocorre na jaguatirica. A transmissão da FIV ocorre normalmente através de brigas, a saliva contaminada, né, brigas entre as espécies, ou através da predação, né, briga em espécies diferentes. Só que aí a gente tem de novo, né, felinos que têm hábitos sociais, como o leão, eles acabam sendo mais acometidos do que os felinos solitários, né? Os felinos solitários, eles só andam junto na época de reprodução, ou em época, né, com o filhote, até 1 ano e meio, né, o filhote anda junto com o da mãe. Ou então em predação, quando eles predam um animal infectado, né, um felino infectado. Aí seriam as formas de contato. Então, os felinos, como os leões, são altamente infectados pela FIV, diferentemente da onça-pintada, né? Um animal solitário que vai ter, em poucas ocasiões, elas vão ser encontradas com outros animais, dificultando a disseminação. Em gatos domésticos, né, os sinais clínicos, né, é uma doença crônica, né? Passa por um período, né, um longo período assintomático, até quando ele começa a ter essa queda dos linfócitos, ocasionando, então, a imunossupressão e uma infecção generalizada até ocasionar a morte dos indivíduos, né? Em felinos selvagens, é uma baixa patogenicidade, né? Então, provavelmente, assintomáticos, a maioria, convivem muito bem com a presença do FIV, né? E essa coadaptação, então, espécie específica, igual a gente viu para cada uma das espécies, tá? Existe uma vacina para animais em cativeiros, mas ela não é uma vacina efetiva, né? Por muito tempo, antigamente, quando não se conhecia toda essa análise filogenética do vírus, né? A eutanásia era feita em animais positivos de cativeiro, né? Até que se percebeu que não há essa necessidade. Embora eles possam transmitir, eles convivem muito bem com o FIV, né? Esses animais positivos. Então, a eutanásia, ela não é mais recomendada. Vírus da leucemia felina. Olha ele aí de novo. Super comum em gato doméstico, né? É um vírus de distribuição mundial, né? Mas só que ele não parece ser endêmico, não parece ocorrer muito em felinos selvagens, tá? Porém, existem exceções, né? Por exemplo, como a gente vai ver, que é o lince ibérico e o gato selvagem europeu, né? Normalmente, quando você tem a ocorrência da FeLV, ela está relacionada à presença de gato doméstico no entorno, né? Então, para se manter, ela precisa da presença do gato doméstico. Só o gato selvagem, ele não mantém a FeLV, tá? Então, a transmissão ocorre através do contato direto, com saliva ou secreções nasais, muito semelhante ao FIV, né? Os sinais clínicos, ele causa leucemia, ele causa anemia, e causa também, né, aquele comprometimento da defesa imunológica do animal. Para o FeLV, diferente do FIV, existe uma vacina. E essa vacina, sim, ela é eficiente e ela é aplicada em animais de cativeiro. Diversas espécies já foram relatadas positivas, mas assintomáticas, né, sendo que no momento de uma queda de imunidade, lógico, elas podem ficar mais debilitadas. Só que, diferentemente, né, a leucemia felina em lince, a história já foi diferente, né? Um estudo recente, né, de 2007, na verdade, na Espanha, o lince é o felino mais criticamente, né, vamos falar assim, ameaçado de extinção. E ocorreu em quê? Um surto, né, de leucemia felina nas populações do lince de vida livre, em Doñana, na Espanha. Esses animais apresentaram sinais agudos da doença, esses animais em um curto período de tempo vieram a óbito, e eles então fizeram rapidamente, né, um plano de manejo. Esse plano de manejo consistia em quê? Primeiro, reduzir a populações de gatos domésticos, gatos ferais, que vivem no entorno de Doñana, né, do Parque Nacional,
capturar os animais que fossem negativos, né, para o FeLV vacinados, e esses animais virêmicos, eles foram retirados na natureza. O surto foi contido com sucesso, né, e começou-se, então, a reintrodução de linces na natureza. Hoje, em 2002, a população de lince era menos de 100 indivíduos, né, em vida livre, e hoje, quase 10 anos depois, está com uma população de mais de 1.000 indivíduos na natureza. A meta desse programa de manejo é atingir os 3.500 indivíduos, né, e tirar o lince da ameaça de extinção. Ou seja, é um programa de manejo epidemiológico, né, que foi muito bem sucedido, né, exemplar para se seguir. Né, não é fácil, né, envolve dinheiro, envolve recursos, orçamento, pessoal, tem todo um planejamento para ser feito, mas é viável, como a gente vê aí que ocorreu na Espanha. Calicivírus felino, também um vírus muito comum em gato doméstico, amplamente difundido, né, extremamente contagioso, afeta as vias respiratórias superiores, existe vacina para eles em felinos domésticos, que pode ser utilizada também em animais de cativeiro, né? A transmissão ocorre através de contato com as secreções respiratórias da via oronasal. Animais que apresentam sinais clínicos, apresentam febre, espirro, tosse, né? Sendo que os felinos, eles são os únicos hospedeiros, né, para o calicivírus. Da mesma forma, o herpes vírus felino do tipo 1, que causa rinotraqueite viral felina, também afeta vias respiratórias, também possui na vacina, né, a vacina V3 ou a V4 contém o vírus, é utilizado em animais de cativeiro, tá? Altamente contagioso, a transmissão ocorre pelas secreções, através do contato oronasal, né, e atinge muito os olhos desses animais, né, causando conjuntivite, causando a rinite, a febre e lesões ulcerativas, tanto na boca quanto na língua, né? Lembrando que muitas vezes os animais selvagens possuem, diferente dos animais domésticos, o hábito solitário. Então, esse hábito solitário de uma onça pintada, de uma jaguatirica, dificulta uma possível transmissão em vida livre, né? Falando em cativeiro, um pouquinho diferente, a gente tem esse cenário, né? Mas em vida livre, ela dificulta muito essa transmissão, principalmente de vírus, né? Que precisa desse contato direto dos animais. Coronavírus felino, aí da família Coronaviridae, do gênero Alpha coronavírus, né? Ocorre mundialmente em gatos domésticos. A transmissão ocorre através da rota orofecal, né? Existem 2 tipos de doença que podem vir a ocorrer com o coronavírus, que é o coronavírus entérico e a PIF, seria então uma mutação do coronavírus, levando a uma forma mais grave da doença, né? O coronavírus, normalmente, ele é assintomático. Pode ter casos severos? Pode, em animais com uma imunidade mais baixa, mas normalmente ele é assintomático, então ele pode causar uma enterite leve, né? Sendo que em animais debilitados, ele vai causar uma infecção intestinal crônica ou uma enterite mais severa. A peritonite infecciosa, né, ela vai já atingir não só o intestino, mas também fígados, rins, cérebro, sistema nervoso, né, e ela é encontrada na forma efusiva e não efusiva, o animal apresentando uma diarreia, anemia, febre, dores intensas. Então, é uma mutação, né, do coronavírus, que vai levar aos casos mais agravantes, a PIF. A boa notícia é que é uma condição rara, né, é uma predisposição genética, provavelmente devido a essa fragilização do sistema imune, tá? A gente sabe que a chita, né, o guepardo, são altamente suscetíveis, tá? Tanto ao entérico quanto à PIF, provavelmente pela queda da variabilidade genética, deixando esses animais mais suscetíveis, né, à infecção do coronavírus, certo? E agora, né, a pergunta que não quer calar, coronavírus, e aí o coronavírus, né, ele é o mesmo que o SARS-CoV-2?
deixando até os gatos de cabelo em pé. Até eles já ficaram assustados com isso. Mas não, acho que todo mundo aqui também já deve ter ido atrás, já deve ter lido. Diferente, né? Coronavírus dos felinos e coronavírus que ataca o humano, afetando o humano, né? A gente tem, então, eles são da mesma família, mas eles são de gêneros diferentes, né? Um coronavírus felino causado pelo gênero alfa-coronavírus, que é o mesmo até da espécie que ataca os cães, e o beta-coronavírus, que aí vem as síndromes respiratórias, né? Entre elas o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Né? Não há, até o momento, nenhuma relação de transmissão do animal para o humano. Mas, infelizmente, né, o que a gente já sabe é que sim, já foram detectados, né, o vírus do SARS-CoV-2, eles já foram encontrados em 4 tigres, 3 leões, né, em março do ano passado, que desenvolveram, inclusive, sintomas leves da Covid. Isso lá nos Estados Unidos, animais de cativeiros, no zoológico de Bronx. Né, o RNA foi isolado de secreções e também nas fezes. Provavelmente, possivelmente, eles foram transmitidos para os animais dos tratadores. Os tratadores fizeram, né, o teste, eles eram anticorpo reagente, eles possuíam anticorpos e possivelmente passaram, né, o SARS-CoV-2 para os felinos selvagens. Só que não tem evidência até o momento, os estudos mostram, do coronavírus ser transmitido dos animais para os homens. Um outro vírus, que seria o parvovírus felino, também da mesma família do parvovírus canino, né, que causa panleucopenia felina, altamente contagiosa, né, acredita-se que todos os membros da família felina sejam infectados, sejam suscetíveis ao parvovírus felinos, e é uma doença que vai causar, então, aí a leucopenia, uma febre, uma depressão, a desidratação, né, a diarreia nesses animais. A transmissão ocorre através do contato direto com as fezes ou urina infectadas ou secreções, que muitas vezes não no momento da briga. E agora, saindo um pouquinho do vírus e falando um pouquinho sobre os protozoários, né? A gente tem, quais são os protozoários que a gente encontra nos felinos? A gente tem a hepatozoonose, que é uma doença, a hepatozoonose felina, ela é rara, ela pode ser causada tanto pelo hepatozoon felis quanto pelo hepatozoon canis, né? A transmissão, ela ocorre através da ingestão dos artrópodes, né? Ingestão de vetores contendo o oocisto, ou através da predação de animais infectados, ou seja, não é pela picada de pulgas ou carrapatos, é a ingestão deles que vão liberar, então, o oocisto no organismo dos felinos, né, e muitas vezes o animal, na verdade, eles são assintomáticos, né, eles convivem muito bem, é o que os estudos estão mostrando, né, eles são positivos, mas eles não têm nenhum problema de saúde. Porém, no momento de uma imunidade mais baixa, esses animais, eles podem sim vir a apresentar, né, febre, letargia, perda de peso, anemia. Estudos realizados no Brasil, né, no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado, mostraram que a onça-pintada, provavelmente, ela desempenha um importante papel na manutenção do hepatozoon felis na natureza. Quase todos os indivíduos, né, 30 indivíduos amostrados, de vida livre, né, foram positivos, e os animais se encontram-se muito bem, né, de saúde, um bom peso corporal, sem nenhuma alteração ou sinal clínico. Sendo que o hepatozoon, ele já foi identificado em diversas outras espécies de felinos selvagens também. A gente tem o Citauxum, né, Citauxum felis. Em felinos domésticos, os citauxums, eles são responsáveis por uma mortalidade muito rápida, né? Ele causa uma morte em gato doméstico em 8 a 20 dias. E quase, animais infectados, quase 100% eles vêm a óbito, né? É uma doença emergente nos Estados Unidos, né? A transmissão ocorre através da saliva do carrapato. Nos Estados Unidos, é o carrapato Demarcentor variabilis, que é o que causa, né? E a picada dele, e no Brasil ainda não se sabe qual seria o vetor, mas se sabe que ele é presente, né? E os animais são assintomáticos.
diferentemente dos gatos domésticos, que é quase não, ele é letal para eles, né, em 100% dos casos, mas não para os gatos selvagens. Então, embora já tenha sido relatada em tigres, o que normalmente se vê é que eles podem ser, na verdade, são hospedeiros naturais. Linces pardos, nos Estados Unidos, e as onças pintadas, né, no Brasil. Os animais, então, também amostrados, quase 100% positivos e assintomáticos, né. E aí, na verdade, quem poderia estar, eles podem ser uma fonte de infecção, os felinos selvagens, para os gatos domésticos, né, e não o contrário, como sempre se suspeita, né, do doméstico está transmitido. Nesse caso, poderia ser um selvagem. A gente tem os hemoplasmas felinos, né, que são pequenas bactérias, são descritos em felinos o Mycoplasma haemophilus, candidatos Mycoplasma haemomito, candidatos Mycoplasma turicensis, né, principalmente o Mycoplasma haemophilus. Eles causam anemia severa em gatos domésticos, mas o mesmo não é visto nos felinos selvagens, né? O Candidatus haemomito, ele é o mais encontrado em felinos selvagens, e na maioria das vezes animais positivos para esse hemoplasma, mas assintomáticos, sem nenhum problema de saúde, sendo que o modo de transmissão dos hemoplasmas ainda é desconhecido, né? Suspeita-se que pode ser através da saliva, ou através de carrapato, ou de pulga. Ainda não se sabe ao certo. Os felinos selvagens positivos, né? Eles são reservatórios ou são portadores assintomáticos, né, da doença. Novamente, em onças pintadas, o que a gente encontrou foi que elas são altamente positivas para o Candidatus Mycoplasma haemomito e provavelmente agem, né, tem algum papel na manutenção desse agente na natureza, porém, sem nenhum sinal clínico, animais muito bem de saúde. A toxoplasmose, tá aí um outro protozoário super comum de encontrar em gatos domésticos, né, sendo que os felinos, tanto doméstico quanto silvestres, eles são os únicos hospedeiros definitivos para o toxoplasma. Na maioria das vezes são assintomáticos, eles apenas existem relatos de gatos, né, com sintomas, sim, na maioria das vezes quando a imunidade está baixo, né, apresentando quadros severos de um sistema nervoso central, aborto e alterações oculares, mas não é o comum. O comum é o gato ser o portador, né, ser o hospedeiro definitivo e participar de todo esse ciclo através da eliminação dos oocistos na fezes. Para os gatos, os felinos selvagens, o que a gente vê é que eles são altamente positivos também para toxoplasma, né? Ou seja, eles mantêm o ciclo do toxoplasmose em natureza, da mesma forma como se mantém um gato doméstico aqui, né? Então, sem a necessidade de um gato doméstico. Então, eles por si só, os felinos, eles mantêm esse ciclo, né? Eles liberam oocistos nas fezes, esses oocistos contaminam o ambiente, e os animais, eles vão se contaminar com esse oocisto, sendo que um oocisto é necessário apenas para infectar uma potencial presa da onça pintada, no caso a anta, sendo que a onça pintada, para ela se infectar, ela precisa de 1.000 oocistos, ingerir 1.000 oocistos para conseguir liberar novamente os oocistos nas fezes. Porém, se ela se alimentar de cistos teciduais da anta, né, do animal infectado, em 3 ou 10 dias, ela vai estar liberando milhões de oocistos no ambiente e mantendo esse ciclo. Então, provavelmente, através da predação de animais infectados, a toxoplasmose ela vai se mantendo aí na natureza, provavelmente um ciclo silvestre de toxoplasmose, né, conhecida, então, pelos felinos selvagens. Outras doenças não comuns a classes, né, a família dos felídeos, também são encontradas, como a tuberculose, né, mais comum no Mycobacterium bovis, né, então eles foram passados para os leões, né, indicando que esses animais tiveram sinais neurológicos e vieram a óbito, né, em 6 meses depois da coleta.
né? Provavelmente através da ingestão de búfalos infectados, ou seja, um patógeno não comum para a família dos felídeos, na natureza, pode infectar esses animais. É como a gente vê lá atrás aqueles problemas, né? O patógeno, num ambiente modificado, atingindo uma espécie que não era a sua espécie de preferência. E o que a gente está vendo acontecer agora também com a doença de Algésique. Doença de Algésique é um herpes vírus porcino, né? Hospedeiro natural dele, suínos. E o que a gente está vendo acontecer é em linces, né? Linces na Espanha, os animais de vida livre, apresentando-se soropositivos para a doença de Algésique. Em gatos domésticos, sabe-se, ele é 100% fatal, né? Animais que são testados positivos, eles apresentam anorexia, desordem neurológica e vem a óbito. Mas o que a gente está vendo é que onça parda nos Estados Unidos e o lince ibérico na Espanha, esses animais, eles têm se mostrado portadores da doença, né? E não estão vindo a óbito. Ou seja, uma doença, de novo, não comum para a espécie, mas que vem sendo diagnosticada, sim. E aí, né, tantas doenças ocorrendo, quais são as questões importantes? A gente vê que muitas dessas doenças, eles estão convivendo bem com elas. Outras, parece que podem ser uma ameaça. E como que a gente vai saber, né, agir nisso tudo, né? Então, diante de um animal infectado, qual é a gravidade desse diagnóstico positivo, da presença do patógeno nos felinos selvagens? Então, diagnosticando um animal positivo, qual é o risco sanitário desse animal? Qual é o impacto desse animal para as populações? E esse animal, ele é positivo, ele convive muito bem com aquele patógeno ou ele é animal doente? Ele é reservatório para aquele? Então, são questões que a gente precisa começar a responder, né? A doença, ela vai interferir na capacidade reprodutiva desses animais? E qual vai ser o momento de intervir? Né? Essa é a principal questão, né? Como que a gente vai saber se essas doenças elas são endêmicas da população de felinos ou não? Está causando uma epidemia, é hora da gente interferir. Então, o que tem que ser feito não é apenas um levantamento, um diagnóstico das doenças, né? A gente sabe as doenças que estão, mas a gente tem que monitorar. Apenas esse monitoramento da população contínua é que a gente vai conseguir entender, né? Qual é o papel de cada uma das espécies na transmissão dos agentes, né? E quais patógenos, então, eles são endêmicos da população, tudo bem, ok, eles conviverem junto, e quais vão apresentar uma ameaça para as populações de felinos selvagens. Lembrando que a gente tem aí 2 cenários distintos, né? Que são animais de vida livre, felinos selvagens de vida livre e felinos selvagens de cativeiro, né? Tem coisas que servem para os dois. Ou seja, a primeira coisa que tem que ser feita é uma padronização no método de coleta, das amostras a serem coletadas, quais amostras vão ser coletadas, de que forma vão ser coletadas, e uma padronização do diagnóstico, do método diagnóstico. Então, se todo mundo tiver uma padronização os protocolos de coletas e protocolos de diagnóstico, que parece bobo, né? Mas isso existe muito fácil e muito simples para animal doméstico. A gente está falando de animal silvestre. Então, animal silvestre, isso não é padronizado, né? Então, a gente, lógico que estão se iniciando muito mais do que era antigamente, mas existem métodos de diagnóstico que só se usa para doméstico, e agora, recentemente, é que a gente vem implantando esses diagnósticos, né, esses métodos diagnósticos também para felinos selvagens ou para animais selvagens no geral. Então, a gente padronizou método de coleta, método diagnóstico. Qual seria a próxima etapa? A próxima etapa é identificar. Então, esses são os agentes, os patógenos que circulam nas populações, né? E monitorar os patógenos circulantes, né? Ao longo do tempo, quais são os patógenos que estão ocorrendo, ou que estão monitorando, né? Que estão ocorrendo nessas populações. E aí, tentar descobrir se é endêmico, né? Ele convive ali naquela espécie, ele vive sempre, ou ele é uma ameaça, uma epidemia, né? Na hora de fazer uma translocação, uma reintrodução na natureza, esses animais, eles têm que ser testados antes, tem que ser feito um estudo dos animais que existem naquela região e dos animais que vão ser colocados, reintroduzidos naquela área, né? Animais de cativeiro, então a gente tem ali para uma quarentena, um mínimo de 30 dias, né?
né, desses animais, exames laboratoriais que tem que ser feito aos animais ao chegarem ali nos recintos, nos zoológicos, nos criadouros, eles têm que passar pela quarentena, e feito uma bateria de exames. É feita vacinações desses animais, desses felinos selvagens, com a vacina V3 ou V4, anualmente, e exames periódicos, principalmente daqueles FIV, FeLV, sinomose, calicivirose, herpes vírus, coronavírus e parvovírus. Esses são os básicos. Os outros têm que ser feitos? Se possível, sim, né? E esse, por ser da classe felina, né, da família dos felídeos, eles são os mais indicados. Não que os outros não devam ser realizados também. E fica aí as principais questões que a gente tem, né? A gente lembrar, então, que muitas dessas doenças são zoonoses, né? E apresentam um risco não apenas para os animais, mas também para as populações humanas. E por mais estudos que se faça, por mais acompanhamento que se faça, vai ser sempre impossível você prever todos os surtos que vão ocorrer, né? Previamente. E conduzir estratégias de controle antes de que esses surtos ocorram. Muitas vezes a gente vai ter que agir posteriormente à ocorrência dos surtos. Só que há medidas, né, de ações rápidas, né, baseados em levantamentos prévios. Você já sabe o que é normal naquela população. Você já sabe qual o patógeno que circula. Você já pode ter uma ideia do que pode estar te ocasionando aquele problema. Né? Então, identificar os riscos dos patógenos nas populações para que a gente consiga fazer um planejamento de estratégias de controle e, assim, fazer um plano de manejo epidemiológico da espécie. Então, as doenças, sim, representam um problema, não necessariamente um animal positivo para uma doença, ele tem um problema de saúde, ele pode conviver muito bem com aquele patógeno, como a gente viu, mas sim, vai ter algumas vezes que vai precisar intervir, como foi feito com lince, agora, numa maneira extraordinária e brilhante que eles fizeram na Espanha, né? Então, eu acho que é isso, né? Os felinos silvestres estão aí, eles estão ameaçados, né? Precisam ser feitos estudos com eles, né? As doenças, sim, elas representam um risco, né? E quanto mais estudos, quanto mais coleta de dados, quanto mais publicações, né, a gente consegue, então, aí preservar essa espécie, se a doença for um problema, como a gente está vendo lá no lince, que, sim, foi um problema, e eles conseguiram agir em tempo de fazer, né, tudo isso, esse brilhante trabalho deles lá. Agradeço a atenção de vocês, né, e fico aberta a perguntas. Muito obrigada, Maria, foi muito interessante. A gente tem algumas dúvidas que já o pessoal foi deixando no formulário de inscrição, e a gente tem outras aqui que deixaram no chat. Se você quiser, a gente começa com essas dúvidas que deixaram no chat, e depois Sim. a gente fala com os outros, pode ser? Sim, como você achar melhor. Então, tem um Santiago, ele pergunta, enquanto a enfermidades de FIV, a análise de serologia que fazem com o kit serve para todos os diferentes vírus de FIV? No zoológico onde ela trabalha, elas fazem de rotina esse tipo de análise com esse kit. Sim, sim. Os kits, né, normalmente de ELISA, eles pegam todos as espécies de FIV ali. A gente consegue fazer a diferenciação na base molecular, quando é feito as análises moleculares, aí utilizam-se primers diferentes, mas o sorológico, ele pega todos. O Fernando pergunta, no caso de ter um gato selvagem em cativeiro, é possível estabelecer um protocolo de vacinação? Sim, normalmente os zoológicos, eles têm, né, a vacinação. O que se faz muito de rotina é a vacina V3 e V4, né, eu acredito que seja a mesma, né, que é calicivírus, o herpes vírus, para os domésticos, como se fazem com os felinos domésticos, é feito em cativeiro também. A FeLV, que já não é feita de rotina, né, mas pode se implantar também, eles dizem assim, se você não tem surtos ou não tem
muitos casos de FeLV, de leucemia, não há necessidade de você incluir a V5 no caso, você utilizaria a V3 e V4. Beleza. A gente tem uma pergunta um pouco longa, então eu vou fazer em duas partes. Tá. Ela quer perguntar sobre o toxoplasma. É possível que os felinos selvagens em cativeiro consumam maior quantidade de ooquistes que é necessária para infectar, já que o espaço é muito menor no lugar onde o animal pode se mexer, né? É menor. E a outra pergunta é: aumenta a probabilidade de acumular isossalquistes em um mesmo lugar? Bom, ele está numa área menor, né? Evidentemente, vai ter uma quantidade maior de oocistos sendo liberados, um animal positivo, diferente de um animal de vida livre, que vai estar espalhando esses oocistos num ambiente muito maior. Então, provavelmente, sim, isso é um reflexo, né? Acontece. E a quantidade seria, tipo, necessária, a suficiente que precisa para se infectar, estando em cativeiro? Em todo felino, né? Ele tendo o oocisto, ele liberando esse oocisto, um oocisto, ele pode. Ele só vai demorar mais tempo para produzir a quantidade suficiente, mas sim, ele vai continuar liberando. Entendi. E a outra pergunta é: a cegueira pode ser um signo clínico? É um sinal clínico da toxoplasmose, sim. Isso normalmente em animais com imunidade mais baixa é raro. Não é, eu vou falar, assim, normalmente não acontece, né? Os felinos selvagens, não só os selvagens felinos, eles não demonstram sinais clínicos da toxoplasmose, mas pode ocorrer? Pode. Tem relatos? Tem, mas raríssimos. E a cegueira, sim, é um deles. Entendi. Agora vamos com as dúvidas que deixaram no formulário de inscrição. A primeira foi: que riscos, desde a perspectiva de doenças infecciosas, né, você poderia falar na reintrodução de especímenes recuperados? Como quer falar de novo? Que riscos, é isso? Isso, você poderia falar da reintrodução de especímenes recuperados. Tá, eu acho que espécies que vão sendo reintroduzidas, a gente tem que fazer uma bateria de exames, sim, né? Esses primeiros exames de felinos, que são os mais comuns, entrando sinomose, né? Sinomose não pode ser deixada para trás, as parasitas, né? Os hemoprotozoários, hepatosum, tudo isso tem que ser feito essa batelada de exame antes da reintrodução. Isso é o ideal, né? O que a gente fala. Sim, se você conseguir fazer, o máximo que você conseguir é recomendado. Todo cuidado é pouco, né? Se a gente começa, não vou fazer menos, não vou fazer o suficiente, a gente começa a abrir uma margem de tipo, não precisa fazer tudo. Não, vamos fazer sempre o melhor, vamos sempre fazer todos os exames necessários. Bom, essa é uma dúvida curiosa que eu acabei de olhar agora. Elas perguntam: tem algum efeito da mudança climática na ocorrência ou aparição, né, de novas doenças infecciosas? Tem principalmente em doenças de vetores, né? Quando a gente fala de protozoários com carrapatos, porque o que acontece com as mudanças climáticas, o aquecimento mesmo, né? A gente acaba tendo uma proliferação, né, de vetores no ambiente, e com isso as doenças transmitidas pelos vetores pode sim ter um aumento, né? Ainda não para onça, por exemplo, ou para felinos eu não tenho dados, mas sim, a gente vê que essa mudança climática, com certeza, ela vai atingir, sim, ela vai causar um aumento das doenças causadas principalmente por vetores. Beleza. Também uma dúvida que muitos têm: tem oportunidade de colaboração com a doutora Mariana? No momento, então, eu terminei o meu pós-doutorado em 2014. Então, assim, no momento eu trabalho muito mais com pesquisa, né, com artigo. Eu não vou mais a campo, igual eu trabalhei muito tempo, mais de 15 anos a campo, né, aqui no Brasil. Mas existem locais, né, aí depois pode entrar em contato e eu posso indicar para vocês para estar participando. Beleza.
Outra coisa, tem enfermidades zoonóticas com humanos? Não só com gato doméstico, sino com humano. Não entendi, desculpa. Tem doenças que pode passar para os humanos, tipo zoonóticas? Para os humanos, de felinos para os Isso, humanos, a isso. toxoplasma já é a principal dela, né? A toxoplasma é a doença que mais seria transmitida aí de gato, de felinos para os humanos. E a doença mais letal? Também seria no caso aí o toxoplasma, né? Que pode ser ele atingindo uma pessoa com debilidade, com imunologia baixa, gestantes. Ele é um problema sério, né? Entendi. Ah, você sabe de casos de raiva reportados em espécies de felinos neotropicais? Temos o trabalho realizado com felinos neotropicais, sim, com sorologia, tá? Animais soropositivos, porém sem sintomas, né? São sorologias com baixo, né? Número baixo de sorologia, mas soropositivo, sim. Tanto onças pintadas, quanto, acho que no Pantanal, também animais de jaguatiricas, soropositivas, mas sem apresentar sintomas. Interessante. Falta mais duas perguntas, já acabamos. Pergunta: tem doenças específicas para filhotes e outras para adultos? Não, não, não. Normalmente são as mesmas doenças que ocorrem, só que, assim, igual animal doméstico, o que acontece? O filhote, ele tem a imunidade dele, ainda está sendo, né, conquistada, né? Então, um animal de vida livre ainda, se você pensar, o animal não tem vacina, não tem nada disso, só a imunidade que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Então, um filhote, ele é sempre mais suscetível, mais vulnerável a determinadas doenças do que o adulto já tem a imunidade dele conseguida, o sistema imunológico mais fortalecido. Então, isso é semelhante aos animais domésticos. Entendi. É a última, as outras duas eu já percebi que foram coisas que você já respondeu. Falando se você tem reportes de doenças emergentes nesses últimos anos. Doenças emergentes nos últimos anos, eu acredito que são mais para o lado do lince, que está ali, eles estão com um trabalho muito ativo, né, produzindo isso. Então, essa doença de Algés, que é um super achado, eu acho que é um dado muito relevante e que tem que ficar de olho, né? E a leucemia. Então, assim, o trabalho do lince, eu chamei a atenção porque ele é muito exemplar mesmo, né? É difícil você ver um trabalho voltado tanto para epidemiologia e, assim, devido a um problema, é diagnosticado com as doenças, né? Que normalmente as doenças são deixadas mais para trás na parte de conservação, quando você vê que não, elas realmente podem ser um problema. Justo a última pergunta era de casos de leucemia e tuberculose, mas até que você já falou um pouquinho durante a palestra, né, dessas duas, mais da tuberculose. Isso, Não sei se então, você quiser comentar um pouquinho a mais sobre esses casos. tá? São doenças assim, a leucemia a gente tem em gato doméstico, seria, só que a gente vê que os animais eles são positivos, né? São soropositivos, poucas vezes eles apresentam sintomas, mas existem as espécies específicas do caso do lince, né? Que foi altamente, né, acometido pela leucemia. No caso da tuberculose, não é comum, né? Não se é esperado, mas pode ocorrer. Tem mais uma última pergunta aqui no chat. Fala, que sintomas tem o SARS-CoV em tigres? Os mesmos, eles apresentam sinais, né? O que foi diagnosticado, o que foi reportado dos Estados Unidos, os sinais respiratórios mesmos, né? Secreções oculares, secreção nasal, mas foram leves, sinais leves que eles apresentaram. Esse foi o único relato que eu encontrei aí, que eu acho que foi feito até o momento, que foi lá do zoológico de Bronx. Eu acho que foi a última pergunta. Pessoal, se tem mais pergunta,
Si tienen más preguntas, pueden dejarlas en el chat. Si no, Hum, ya damos por terminada la ponencia. Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém mais deixa uma pergunta. tá ótimo. Mas você está de parabéns, muito pessoal gostou. Também falaram que ainda, pela limitante do idioma, elas conseguiam entender. Então, Ah, o pessoal é, gostou. não é uma preocupação, porque eu realmente começo a falar e eu vou falando um pouco mais rápido, e às vezes eu sei que algumas palavras a gente perde, né? Mas acho que com os slides está ali escrito, dava para pegar a informação principal. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Fico à É, disposição, né, para qualquer dúvida, meu e-mail estava lá, a Perina pode passar, e fiquem à vontade para entrar em contato, fazer perguntas. sim, todo mundo está falando que deu para entender, eles gostaram muito. Então, vamos fechar a palestra aqui. Muito obrigada, doutora Mariana, por ter a disponibilidade, né, de dar a palestra para a gente. Muito, muito obrigada mesmo. A gente espera ter você em futuras oportunidades também. E nada, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a vocês, obrigada aí pela tarde, pelo bate-papo, e é isso aí. Quanto mais pessoas, né, veterinários estudando, pessoal no campo, isso é ótimo para a ciência, isso é ótimo para a pesquisa, e estamos juntos. Se vocês precisarem, contem comigo. Beleza. A gente vai disponibilizar seu e-mail, pode ser? Para o Ótimo, pessoal. pode sim, pode sim. Beleza. Muito obrigada, doutora Mariana. Muchas gracias a todos y se va a disponibilizar el correo de la doctora por si desean hacerle alguna pregunta y nos vemos el próximo sábado con otro conversado. Chao, chicos, gracias. Tchau, obrigada, Chao, pessoal. Mariana, muito obrigada. Chao. Obrigada.